Você está ligado no Agenda Econômica da TV Senado. Segundo levantamentos feitos pelo Banco Mundial e pela Organização Mundial da Propriedade Intelectual, cerca de 7% do produto interno bruto do mundo são provenientes da economia da cultura. O setor é apontado em todos os países como de elevado potencial, não somente em termos de participação no PIB, mas também para retirar milhões de pessoas da linha de pobreza. A economia da cultura é o tema de hoje do seu Agenda Econômica. Quem está conosco para análise desse tema é a economista Ana Carla Fonseca, da empresa Garimpo de Soluções, autora e conferencista consagrada nesse assunto. Participa da entrevista o jornalista Beto Almeida. Doutora Ana, muito obrigado pela sua presença nos estúdios da TV Senado. Obrigada pelo convite. Vamos começar com a nossa conversa com um pouco de uma parte conceitual, né? O que é a economia da cultura exatamente e o que é economia criativa? Ah, perfeito, porque é uma confusão enorme sobre isso. Economia da cultura é uma disciplina econômica reconhecida, inclusive internacionalmente, que existe desde a década de 60. E ela se dedica a analisar justamente as dinâmicas econômicas que se estabelecem nos setores culturais. O impacto econômico, as relações de emprego, a proporção entre tecnologia e mão de obra, todas as questões ligadas ao mundo da economia. Economia criativa é um termo bastante mais recente. Ele surgiu em meados da década de 90, tomou fogo rapidamente, porque vários países viram que havia nisso um potencial interessante, o Brasil dentre eles. E ele abarca, a economia criativa a rigor abarca tudo o que é economia da cultura e mais uma série de outros setores que Por exemplo, que bebem criatividade como software, como design, como arquitetura, propaganda, que para alguns, inclusive, tem uma raiz cultural, porque são setores que, a rigor, beberiam cultura para devolver algo mais funcional, mas não para todos, não unanimidade com relação a isso. Então, ele expande o universo da cultura e acaba abarcando também alguns setores mais ligados a tecnologias. Doutora Ana, muito obrigado pela presença. Os dados que nós dispomos apontam uma indústria criativa nos Estados Unidos, uma economia criativa nos Estados Unidos, com uma participação de 11% do produto interno bruto, ou seja, muitíssimo expressivo. Aliás, dizem que a cultura lá só perde para a economia bélica e para alguns outros poucos setores. Ela estaria ali bem na ponta, né? Agora, como é isso no Brasil? Como é que nós poderíamos dimensionar a participação brasileira, tanto da economia da cultura, como da economia criativa no Brasil? Qual é a diferença, qual é o porte, qual é o tamanho? Como é que nós poderíamos também situar esses elementos do Brasil na América Latina? Deixa eu começar por partes, então, e a me remeter por esse estudo. Esse estudo foi desenvolvido, inclusive, pela UNCTAD, para nosso grande orgulho, desenvolvido por uma brasileira, coordenado por uma brasileira, Edna Duisenberg, junto a 5 agências da ONU. Justamente um esforço estatístico de juntar dados que não necessariamente estariam disponíveis com todos. E daí, da junção desses dados, chegou-se à conclusão, por exemplo, dos 11,12% do PIB dos Estados Unidos. Esse PIB se refere às indústrias criativas, então ele vai além das indústrias culturais e abarca justamente a questão de direitos de propriedade intelectual de modo geral ligados a software, animação, a questões que ficam ali um pouco na divisa entre o que seria a cultura e o que seria a tecnologia. No Brasil, a gente tem uma carência profunda de dados, infelizmente. Essa é talvez esse seja o nosso grande gargalo para desenvolver um planejamento voltado a isso. E a gente acaba incorrendo naquela máxima de se não é importante eu não meço, se eu não meço não é importante, e as pessoas continuam tratando cultura como se fosse despesa e não investimento. Há um estudo, para ser mais sincera, desenvolvido pela Firjan, a Federação das Indústrias do Rio, que fez uma análise da cadeia dessas indústrias criativas. Na ausência de uma definição de quais seriam as nossas indústrias criativas ou as mais promissoras para o Brasil, eles adotaram um conceito, ou a lista de indústrias classificadas assim pelo Reino Unido, inclusive, permitindo uma certa comparabilidade desses dados internacionais. E esse estudo acaba dividindo, enfim, os setores entre os setores centrais, que seria, por assim dizer, o faturamento dessas indústrias, e depois ele pega também as atividades, os bens e serviços relacionados e os de apoio. Se a gente se ativer especificamente ao que seria a contribuição dessas indústrias, per se, que são 13 setores a rigor, artesanato, artes, equipamentos culturais, festas, festividades, tem a ver com folclore e afins, as indústrias culturais e essas que ficam mais limítrofes, o faturamento, enfim, o PIB, a contribuição dessas indústrias seria algo como 2,6% do PIB do Brasil. Se nós juntarmos a isso essa contribuição que vem dos bens e serviços dependentes diretamente dessas indústrias,
Por exemplo, os instrumentos musicais fundamentais para fazer música, o cosmético fundamental para o teatro, para as artes cênicas em geral, os registros de marcas e patentes ligados a essas indústrias criativas, nós somaríamos a esses 2,6%, 5,4% do PIB. Quer dizer, considerando o indireto, né? Exatamente. Os fatores indiretos estão ligados. Os que estão indiretamente a indústria criativa nos Estados Unidos, como o Beto falou aí, quer dizer, está com um termo de 11%. Quer dizer, então, no Brasil, o que se tem ideia é que há 320 mil empresas voltadas para a produção cultural e que geram 1,6 milhões de empregos formais. A gente tem ideia, nesse momento em que se estão lançando, o Brasil está mais com o olho voltado para longo prazo, médio prazo, inclusive Petrobras, várias empresas estão começando a se habituar a lançar programas de médio e longo prazo. A gente tem ideia de como é que isso vai se comportar no médio e longo prazo? Então, na verdade, em base a esses dados, não, porque a gente tem um dado pontual, que foi um levantamento, um sistema de informações e indicadores culturais desenvolvidos pelo IBGE, que mede para 2003, 2004, 2005. Então, o último dado que a gente tem, que é esse, é de 2005. Chegar um médico com um hemograma já defasado de 6 anos é algo complicado. Mas o que a gente percebe também, só sendo um pouco mais otimista com relação a esse número, é que, além dele em si já ser bastante robusto, ele acaba refletindo a economia formal. E a gente percebe que no setor cultural, até intuitivamente, o nível de informalidade é massivo, né? Então, é muito mais fácil ter informalidade no setor cultural do que no setor automobilístico, por exemplo. Esse número é muito subestimado. As tendências que a gente observa, enfim, até por uma questão de exportações, questões pontuais que a gente vai correlacionando, dão conta que ele certamente terá subido no próximo número, seja ele de 2011, 12, 13, quando a gente vier a ter novos dados, comparados a esse 2005, certamente ele será maior. Esse banco de dados vem de onde? O IBGE participa? Quem que participa? Na verdade, ele se chama Sistema de Informações e Indicadores Culturais justamente porque ele mistura uma série de fontes de dados de pesquisas contínuas do IBGE. Então, tem a CNAE, tem a POF, PNAD, das mais diversas vertentes de produção, de consumo, despesas familiares. E, com base nisso, eles acabam refletindo alguns números. Nem todos são respondíveis por essa pesquisa. Por exemplo, o PIB a gente não sabe, porque eles desmontaram todos esses legos, se a gente assumir que cada uma dessas pesquisas seja um lego, eles montaram todos para somar o leguinho da cultura. E algumas pecinhas para responder algumas perguntas não estão em nenhum desses legos, então a gente precisaria de pesquisas suplementares. Agora, como é que nós poderíamos avaliar o grau de democracia na difusão dos produtos culturais e também um outro elemento que é assim, será que existe, de fato, uma democracia econômica nesse setor da cultura? Ou seja, perguntando mais claramente, quem dá as cartas no setor audiovisual, cinematográfico, editorial, há concentração, há democratização? Como é que você avalia? E como a concentração, né? Seria tão bom se não houvesse. Eu acho muito pertinente essa colocação, porque normalmente a gente analisa a produção cultural brasileira e vê a diversidade, a pujança, a efervescência, isso em qualquer canto do nosso país. Mas essa produção claramente não vinga em termos econômicos se a gente não passar por uma distribuição que seja minimamente democrática ou aberta. Então a gente entra num processo de um funil, que de fato a gente tem uma produção muito vasta, mas uma distribuição muito concentrada. E essa distribuição invariavelmente é o que dá a tônica para ser uma demanda do mais do mesmo. Então essa diversidade cultural não é demandada, porque as pessoas não conhecem. Como a gente vai pedir um prato que não está no cardápio? E em não demandando, vários criadores, artistas, produtores culturais deixam de trabalhar com aquilo, porque ninguém está comprando, se dedicam a qualquer outra coisa. A gente tem um genocídio de talentos culturais aos borbotões, porque aquela demanda não comporta essa produção. Então a gente tem uma distribuição muito engargalada, concentração de salas de cinema já entre os municípios. Dos poucos municípios que têm salas de cinema, 5 mil não tem, dos 500 que tem, a gente tem 85% em média das salas nas mãos dos grandes conglomerados, com uma presença gigantesca também na televisão. Você pega dados da Ancine que dão conta que 99,6%, 99,5%, 99,9% das emissoras abertas tem longas de origem estrangeira, quer dizer, o que sobra, 0,1%, não sobra. Né? Quase não se exibe o cinema nacional. Então, nem no cinema, nem na televisão. E isso também ocorre com música. A gente tem 70% do comércio mundial de música nas mãos de 4 grandes empresas, segundo a Pricewaterhouse. No caso do cinema, que a senhora mencionou aí, há um agravante que são salas controladas também por empresas estrangeiras. Claro, né? Exatamente. Que são conglomerados hoje também, né? E isso não vem de agora. É até interessante a gente fazer uma passagem histórica, se me permitirem, porque ainda na década de 30, o que foi perceptível do mundo do audiovisual
foi que os estúdios da França começaram a ficar muito incomodados com os estúdios de Hollywood, porque ambos disputavam o mesmo mercado. E a França sempre, desde os irmãos Lumière, é muito associada ao audiovisual. Durante a Segunda Guerra Mundial, um dos países mais endividados para com os Estados Unidos, que virou o Banco do Mundo, foi a França. E foi celebrado em 1946, portanto, logo após o término da Segunda Guerra, um acordo chamado Bloom-Burns, em nome aos dois signatários francês e estadunidense, em que era negociada a anistia de parte da dívida e um novo empréstimo, enfim, pagável ao longo de 35 anos, sob uma condição que era a abertura das salas de cinema da França durante 3 semanas por mês para os filmes dos Estados Unidos. Então, essa concentração já vem de longa data, né? E não é só aqui, é no mundo inteiro, mas a gente tem, de fato, que encontrar caminhos alternativos, em especial mídias digitais, novos modelos de negócios, para romper com um ciclo que é muito perverso. Falando um pouco, né, de salas de cinema, como foi colocado aí, o que se pode dizer sobre a distribuição de salas de cinema de mais de 5 mil municípios brasileiros, levando-se em conta as regiões? Nós temos aqui, segundo dados da Ancine, que em primeiro lugar nós temos 1.244 salas de cinema no Sudeste. Temos no segundo lugar 328 salas no Sul, em terceiro lugar Nordeste com 273 salas, quarto lugar com 193 salas o Centro-Oeste e em último lugar o Norte com 60 salas de cinema. O que é que está havendo com as salas de cinema no país? Quer dizer, estão encolhendo, em função dessa grande participação dos grandes conglomerados, que não deixa que se proliferem novas salas. O que acontece? Qual é a análise que a senhora faz? Se a gente entender o audiovisual como um setor econômico, é natural que haja uma concentração nas regiões onde há maior geração de renda. Isso é proporcional. O que acontece, eu acho que são 2 questões. A primeira delas é a concentração em poucos municípios. E a segunda é, dentro dos municípios que têm salas de cinema, o conteúdo é controlado pelos grandes conglomerados. E muitos deles, sua vasta maioria, internacionais. Então, não só a gente tem pouco acesso ao audiovisual, como do que a gente tem, a gente acaba tendo mais do mesmo, porque não é nem que a gente tenha diversidade da produção audiovisual estrangeira. São os mesmos Homens-Aranhas, os Shreks e os etc., que a gente vê em 3 salas do mesmo complexo de salas. Inclusive, no passado, a gente tinha mais acesso ao cinema europeu, né? É verdade. Cinema francês, cinema verdade. alemão. É verdade. Isso desapareceu quase completamente. Né? Na verdade, essa desproporção que existe da concentração de conglomerados prejudica também a Europa, né? Prejudica também a Ásia. A antítese disso, curiosamente, é a Índia, né? A Índia fabrica 2 vezes mais filmes do que os Estados Unidos, do que os estúdios de Hollywood. Eles têm um mercado doméstico muito forte. Há estimativas, embora a gente as tome com pinças, de que 1% da população indiana vai ao cinema todos os dias. Isso dá algo como 13 milhões de pessoas. Nossa! Porque lá é um modo de vida, né? E é uma presença muito menor, pífia praticamente, dos conglomerados estrangeiros, porque são filmes com características muito próprias, inclusive. Agora, nós temos um cenário de contradição, né? Porque tem havido um fomento à produção do cinema brasileiro, mas ele vai se deparar com uma inexistência de exibição. Perfeito. Ou seja, então os filmes se gargalo, produzem, né? mas não são vistos. Vão para a gaveta. Como é que fica isso? Então, eu acho que aí é que a economia da cultura também traz uma clareza de pensamento, que é essa que você apresenta. Porque é impossível pensar em termos econômicos como um setor que tem mercado em algo que pare na produção, que não mexa com distribuição e não mexa com demanda. Então, se nós não entendermos isso como um ciclo econômico, nós continuaremos colocando dinheiro pelo bueiro, do ponto de vista econômico, fabricando filmes, criando filmes, como querem alguns, que na verdade não são exibidos nem no cinema nem na televisão, participam eventualmente de festivais. São filmes só para festivais? Claro, mas e o povo que inclusive está pagando por isso, pelas leis de incentivo, acaba não vendo esse filme. Né? Essa espécie de aliança que tem havido entre o shopping e as salas de cinema, quer dizer, a sala de cinema correndo do lugar inacessível, difícil de chegar, a coisa de transporte, de segurança, e correu para o shopping. Essa aliança, como é que está indo? Pode dar certo? Eu acho que para os shoppings pode dar muito certo e para as salas de cinema também, mas para nós que gostaríamos de ter filmes talvez alternativos, com outras propostas, não necessariamente. Não é um bom local para ser. Porque você tem uma concentração aí também, né? As salas de cinema de shopping center são aquelas que participam de grandes cadeias, não são as salas independentes. Então, isso ajuda o shopping e o cinema, não necessariamente. E foi feita uma opção por selecionar pelo preço alto dos ingressos, salas muito pequenas. Exatamente. Né? E manter, portanto, uma receita baseada num público cada vez menor. Exatamente.
Isso é um problema. E viciado no mesmo tipo de conteúdo, né? Então a gente tem ali todo um ciclo. Agora, a senhora teve ideia assim, como é que podia ser feito para se quebrar isso? Porque criou um ciclo, né? Quer dizer, quem tem as salas tem o contato com o centro do produtor e distribui para aquele produtor, para Monte, não sei o que e tal. Quer dizer, então como é que quebra esse ciclo? Como é que se faz normalmente para se quebrar esse ciclo? Pois é, se a gente tem um bairro no qual todas as padarias são de um padeiro, ele sempre vai vender o pãozinho dele. Né? Então, a única forma que eu vejo é de encontrar mecanismos alternativos dos outros padeiros estarem fazendo o pãozinho deles serem conhecidos, os pãezinhos serem conhecidos, combis, o que for. Trazendo para esse caso, um exemplo que me ocorre agora é o da Argentina. A Argentina tem um instituto chamado INCA, que seria muito mal comparando a Ancine deles, e eles têm as salas Inca de cinema, que são salas esparramadas pelas cidades argentinas, salas dos mais diversos perfis, de salas assim, de cineclube de 35, até salas mais digamos, robustecidas em termos tecnológicos, com preços de ingresso variáveis, não são ingressos gratuitos, mas que fazem a difusão desse conteúdo nacional. E são salas bem frequentadas, em sua maioria. São salas que vão também gerando uma demanda por esse tipo de produto. Eu acho que esse seria talvez um investimento complementar ao que vem sendo feito, ou talvez rebalanceasse a distribuição de verbas para a distribuição. É investimento público, mas tem arrecadação ele de bilheteria. Se paga ele não se sustenta, mas ele é mais interessante no longo prazo. Né? É uma política cultural. Do que, exatamente. Você não pode pensar só na produção. Acompanhada de um estímulo à produção que tem gerado pérolas no cinema argentino. Exatamente, é verdade. Teatros e museus. No próximo bloco, aguarde.